Muito bem, estamos aqui começando mais um episódio, depois de um longo tempo parados, mais um episódio do Inovatum Podcast, que é um podcast focado em inovação. E hoje nós vamos falar de um tema que interessa muitas pessoas, né? Hoje todo mundo tem o seu pet, é preocupado com o seu pet, mas é um tema técnico, sério, ligado à cardiologia veterinária. Então nós vamos falar de um tema de inovação em cardiologia veterinária, é um assunto bem interessante. E eu acredito que esse podcast ele vai ter muita aplicabilidade para quem trabalha ou opera no setor, principalmente para veterinários. Ele vai sair do campo um pouco aí do assunto de podcast, que sempre é um bate-papo, para um assunto mais técnico e profissional. Inclusive nós vamos fazer depois, vamos deixar as referências e os pontos de contato embaixo aí do vídeo. Caso vocês tenham interesse em conferir o que vai ser apresentado, nós vamos deixar todas as referências relacionadas abaixo do vídeo. Então hoje os nossos convidados, são dois convidados, dois veterinários que são muito proeminentes na área de cardiologia. Eu quero agradecer a presença de vocês, a disponibilidade, o tempo para vir aqui falar conosco, apresentar esse tema. O Marcelo, que eu conheci agora recentemente, ele tem um trabalho impressionante para ser feito e para apresentar para vocês. E o Bruno, que já trabalha conosco aqui na Ferox, ele opera, dois cardiologistas, dois especialistas em cardiologia veterinária, né, que é o termo mais correto. Eu vou pedir para, antes da gente começar e a gente entrar nos temas, que vocês se apresentassem, né, começando aqui pelo Bruno, apresentar seu currículo, sua experiência para o nosso público. Então, primeiramente, obrigado aí pelo convite, Roger, pessoal aí da casa, né? Como o Roger bem disse, meu nome é Bruno, eu sou médico veterinário, agora médico humano também, né? Eu não me intitulo especificamente cardiologista veterinário, né? Eu sou mais um eletrocardiografista, né? Veterinário, apesar de ter experiência na área de cardiologia, eu estou um pouco mais na cardiologia humana, propriamente, do que na cardiologia veterinária. Estou iniciando meu doutorado lá no Instituto do Coração, lá na Universidade de São Paulo, lá na USP, né, na área de métodos gráficos, né? E nós vamos conversar bastante sobre isso aqui. E é a minha área de interesse, a área de pesquisa, a área de trabalho, e a gente vai ter uma oportunidade legal de conversar hoje a respeito do trabalho do nosso amigo Marcelo aqui. Roger, boa tarde a todos. Obrigado aí pela oportunidade aí de estar presente aqui, podendo falar desse assunto que é tão importante, né? A eletrocardiografia aí. O exame, só para começar aí, já tem mais de 100 anos, mas ainda sempre estudam, né? Sempre tem alguma coisa a aprender, né? Então, meu nome é Marcelo de Souza, eu trabalho com cardiologia veterinária aqui em Belo Horizonte. Eu me formei pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e terminei minha pós-graduação, meu doutorado lá na Universidade de São Paulo, né, pelo INCORPO, Instituto do Coração. E foi desenvolvido esse tema que a gente vai discutir hoje aqui. Legal, gente. Para a gente começar, né, a gente vai entrar num tema específico, que é a cardiologia, e nós vamos entrar num tema que é eletrofisiologia cardíaca, que é mais específico ainda. Vamos dar um passo atrás, antes da gente entrar no nível de detalhe. Eu gostaria de falar para o nosso público, principalmente na veterinária, né, a importância do exame cardiológico, as doenças cardiológicas em animais, principalmente em cão. A gente tem isso já bastante desenvolvido na veterinária. A atuação dessa linha de trabalho, ela está regulamentada. A gente tem já bastante material para tratar esse tipo de tema, correto? A gente tem hoje, né, a eletrocardiografia como um carro-chefe, né, nos exames. Eu brinco que o eletrocardiograma ele é um exame complementar, assim como um exame de sangue, né? Hoje é mandatório em qualquer avaliação, seja clínica, seja pré-cirúrgica, né? Apesar de na medicina veterinária a gente não trabalhar muito igual na medicina humana, a gente está começando isso lá, mas aqui na veterinária, melhor dizendo, mas a gente trabalha muito através de diretrizes, né, através de medicina baseada em evidências, né, e talvez até muito por causa disso, o eletro é um exame praticamente necessário para a maioria das situações clínicas aí, né? Então, hoje, o contexto pelo qual a gente usa o eletrocardiograma é amplo, né? Desde avaliações de check-up até avaliações pré-cirúrgicas e, consequentemente, avaliações em quando eu tenho alguma alteração, né? Ou a possível alteração, né? É uma discussão, né? Eu gosto sempre de repetir isso, porque uma das
das argumentações que a gente ouvia muito no início era de que não havia necessidade de se fazer um exame de eletro num cão, porque por algum motivo a clínica já tinha feito um exame de eco, né? E são exames completamente distintos e um substitui o outro, correto? Há uma ressalva aí, né? Hoje, até mesmo por essa nova disposição de eletrodo, a gente consegue fazer com que eles tenham um íntimo contato ali, tanto o eletro quanto o eco. Uma coisa é a gente ver pelo ecocardiograma ali, que são imagens mais convidativas e muito mais fácil de interpretar, né? Mas é atividade mecânica, mas a elétrica precede a mecânica, então ela também, eles não conseguem se separar, eles andam de mãos dadas, e o eletro ele pode trazer muita informação aí, o exame é barato, rápido, factível de ser feito ali, e que te traz muita informação na qual você precisa para aquele determinado momento, tanto para as doenças como pré-cirúrgicos, enfim, uma série de... E uma coisa interessante aí também é que, assim, né, o Marcelo falou bem, a gente fala muito de atividade elétrica, né, e as causas de morte súbita principalmente estão relacionadas a alterações elétricas, né, então são exames que, apesar de poderem conversar e devem, né, são exames diferentes. Né? Sim, e o elétron é um exame independente de operador, né? Isso. Você tem uma aplicação dele, é um exame, como você mencionou, o exame antigo, um dos primeiros exames a serem desenvolvidos, né, lá com Einthoven, lá atrás. Isso tem mais de 100 anos, né, é um exame já pacificado, definido, principalmente na saúde humana, e qualquer clínica pode fazer de uma maneira muito fácil. Já um exame de eco, ele depende tanto de dispositivos, que é um dispositivo muito mais caro, e a habilidade do operador na execução e na condução do exame. O eletro ele pode ser feito pelo próprio funcionário da clínica, né? Você vê que em hospitais, o médico normalmente não é quem faz o eletro, ele só analisa e recebe o resultado deles. Indo agora, né, a gente entrou numa camada mais conceitual, eu queria também aproveitar esse momento para a gente descer um nível e... Da mesma forma que o exame de eco, ele te dá uma morfologia, você está vendo a estrutura do coração, o exame de elétrico, o exame de ECG é um exame de análise elétrica, você está vendo um sinal elétrico. Eu queria explorar um pouco e apresentar para o pessoal o porquê que com um exame de eletro a gente consegue ver vários ângulos do coração. O que é isso? Como é que eu estou vendo um ângulo elétrico? O que é um plano ortogonal? Né? O que acontece? Por que eu coloco os eletrodos, múltiplos eletrodos, isso só pode ser feito com múltiplos eletrodos, e a partir disso eu consigo ver esse coração de uma forma tridimensional eletricamente. Vamos tentar explicar de maneira simples. Vocês conseguem me ajudar nisso aí? Porque eu sou engenheiro. Eu tenho especialização em eletrofisiologia cardíaca, eu não falei no início, eu tenho experiência nessa parte. Eu não conheço como vocês, eu não conheço as doenças, as comorbidades, os efeitos e os detalhes específicos aplicados à veterinária, mas sobre o aspecto matemático, de visão gráfica e de uso da tecnologia para captar esse sinal, é onde eu conheço. Complementando com vocês que têm a visão do lado do animal, do lado do humano também, que vocês estão trabalhando, a gente complementa o conhecimento. Vai lá, Marcelo. Bom, essa tridimensionalidade ela é extremamente importante porque ela não só a vetocardiografia, melhor dizendo, claro, e juntamente com a eletrocardiografia, ela é uma visão espacial do coração. Né? Então, quando a gente tenta projetar isso em planos, porque o eletro ele tem várias derivações, e quando as pessoas vão começar a entender o eletrocardiograma, eles vão se deparar nas derivações principais, que é ali D1, D2, D3. Né? E elas estão dentro e colocam o coração dentro de um triângulo, e aqui está formado o plano frontal. Onde se projeta ali essas derivações, e aí nós conseguimos avaliar toda essa atividade elétrica, partindo desde os átrios até os ventrículos. Vou mostrar aqui, você consegue, André, apresentar um coração aqui, bem interessante esse... Só uma colocação aí para o pessoal, o público às vezes não é da área, mas o que o eletro mostra para a gente? É uma projeção da atividade elétrica em superfície, né?
É diferente, o Marcelo falou aqui muito do Vetor, que ele usou bastante no trabalho, eu também estou usando, que é uma resultante ali da ativação elétrica do coração, né? Resultante vetorial. No eletro, a gente usa, né, de conhecimento prévio, 2 preceitos. O primeiro é que existe uma tridimensionalidade do posicionamento anatômico do coração, então nós seres humanos, assim, até por limitação, talvez, de visual, assim, a gente tem um pouco de dificuldade de enxergar estruturas tridimensionais, né? E o eletro, ele ajuda a gente a ver a atividade elétrica de forma tridimensional através de planos diferentes no coração. O que eu quero dizer? Para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, para frente e para trás. Isso se projeta no que a gente chama de derivação. E a derivação, ela é feita baseada na teoria de dipolo elétrico, né? Que a gente coloca ali 2 polos diferentes, entre eles a gente tem uma diferença de potencial. A gente sabe que o coração tem uma atividade elétrica intrínseca, ele gera uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica ela é captada à medida que ela caminha no coração através desses dipolos, que são aí pra gente as derivações, né? Na forma tridimensional. Tem uma figura legal, eu vou mandar pro pessoal, pro André, pro Daniel ali. A gente coloca essa figura. Que é uma imagem muito engraçada que já me mandaram sobre a visão que o Marcelo vai mostrar aqui do coração, mas com uma figura engraçada, né? Até, né, passa uma pessoa assim, né? Tá andando, e aí tem na frente dela uma outra pessoa, do lado dela atrás dela e cada um olhando essa pessoa de um jeito. É basicamente a forma como o eletro enxerga, né? A tridimensionalidade do órgão pra gente, da atividade elétrica no órgão. Né? Vou colocar um ponto que eu acho, assim, para a pessoa entender de plano. Quando a gente tem 3 pontos no espaço, a gente define um plano. Se a gente tem só 2 pontos no espaço, a gente tem uma dimensão só para analisar. A gente não consegue ter 2 dimensões. No momento em que a gente coloca o 3º ponto no espaço, a gente passa a ter um triângulo e a gente passa a ter um plano de 2 dimensões. O início de um eletro, ele começa por aí. Você coloca um eletrodo no ser humano, no braço, no outro braço, um na perna, você forma um triângulo nesse tórax do ser humano. Esse triângulo é um plano que ele está nesse sentido do seu coração, no mesmo sentido do seu tórax. Então, com 3 eletrodos, a gente começa a ter uma visão monodimensional, você tem uma dimensão só um plano, e você consegue fazer um corte no coração. Você coloca o 4º eletrodo por um outro motivo de funcionamento do equipamento, que eu não vou entrar no detalhe aqui, que é bem técnico, mas com 4 eletrodos, você consegue ter os 3 eixos principais do coração e as outras 3 derivadas. Você começa a ter uma primeira visão. Então, um ponto que eu queria deixar claro, eu quero que vocês me confirmem isso, além desses eletrodos, você tem os demais que você vai acabar tendo essa visão 3D, que a gente vai mostrar o gráfico, nós vamos entrar muito nesse tema aqui. Mas, se eu uso o meu relógio, esse meu relógio aqui eu consigo, hoje, fazer um eletro com ele. Ele usa um eletrodo que está num braço, eu coloco o dedo aqui nesse botão, aperto, ele me plota aqui, com muito ruído, por causa do ruído muscular, ele me plota um arremedo de eletro aqui. E a gente escuta muito essa discussão, com 2 eletrodos, com 2 fios simples em qualquer lugar do corpo, eu consigo fazer um eletro? Não. Você consegue ter o ritmo cardíaco. Isso. Você vai ter uma informação de ritmo, vai saber a frequência, se ele está acelerado, se você está com uma taquicardia, talvez uma fibrilação atrial, olhe lá. Mas usando-se vetores muito pequenos, 2 pontos só de referência, a gente não tem um exame de eletro. Então, o exame de eletro, ele depende de múltiplos pontos de contato com o paciente para que a gente consiga ter a captação desse sinal elétrico em posições distintas para a gente fazer uma visão tridimensional do coração, da mesma forma que a gente consegue fazer isso operando um ultrassom, né? O transdutor ali que a gente vai movendo ele no corpo do paciente, você vai enxergando o coração na estrutura mecânica em ângulos distintos. Esse é o mesmo objetivo de colocar outros eletrodos. Na saúde humana, eu garanto que várias pessoas que já fizeram, que alguém já fez um eletro em repouso, você deita, coloca esses 4 eletrodos nas extremidades e a gente coloca o que se chama de precordial, que são os eletrodos do tórax, fazendo um caminho que começa nos 2 pontos aqui superiores e desce até a lateral do tórax, que a gente chama de V1, V2, V3, V4, V5 e V6.
Eu vi que você também pode, é mais raro, eu pelo menos nunca fiz posicionamento nas costas e puxar V7 até V9. Você pode jogar para a direita, fazer, né? São formas de enxergar você vai ter patologias aí que você só vai conseguir identificar reposicionando esses eletrodos. Então, o que eu estou tentando colocar aqui, o que eu estou tentando trazer é desmistificar um pouco, porque as pessoas veem isso e acham muito complicado, né? Acham difícil de entender, um monte de fio, um monte de eletrodo, um exame cheio de sinal elétrico. Ele é um pouco assustador para quem não tem experiência nisso, mas eu estou querendo só mencionar a importância de se ter essa multipolaridade, né? Multipolos do multieletrodos para a gente captar. E na veterinária, convencionou-se para facilitar a vida do operador, às vezes a gente utilizar apenas uma precordial. Então a gente tem um cabo com as 4 periféricas e uma precordial, muito mais para facilitar a vida de quem está executando o exame do que propriamente para melhorar o trabalho de quem está fazendo o laudo. Eu acho que, pelo contrário, né, piora o trabalho de vocês. Assim... Ter menos precordial. Na verdade, eu prefiro que tenha mais precordiais, né? Eu até entendo que existe aí um meio termo aí que a gente tem que fazer entre a capacidade de executar um exame, até para poder treinar uma mão de obra, né? Como o Roger falou bem aqui, é um exame que não depende do avaliador para executá-lo, mas sim para analisá-lo, né? Mas, ao mesmo tempo, e o Marcelo vai entrar muito nisso aí, né? Acho que a tese dele foi toda em cima disso aí, justamente por causa dessa precordial única que não fala muita coisa pra gente, junto com o que o Roger estava falando ali, da necessidade da gente ter 3 polos ou 3 eletrodos ali que formem um triângulo. Ainda tem o outro método também, que o Marcelo vai falar um pouco mais, que é o método de Frank, mas todos eles demandam um coração centralizado e a gente precisa ter ali, pelo menos, um triângulo ali que forme um plano, né? E um plano, para ficar mais fácil aí, pessoal, é mais ou menos o seguinte, é como se você tivesse... Imagina uma chapa, dessas chapas mesmo retas assim, né? E é uma chapa que está analisando uma região inteira. Fazendo um corte ali, né? Um corte. Então é como se você pegasse aqui e fizesse um corte, analisando só a parte da frente, analisando em cima ou embaixo, direita ou esquerda. E aí se você coloca nessa posição, frente e trás, né? Eu achei muito legal esse coração que o Marcelo trouxe. Mostra aí para a câmera, Marcelo. Sim. Ela está filmando ali. Eu acho que vai ser possível as pessoas dar uma girada aí no coração, mostrar como que o posicionamento de cada eletrodo, quer dizer, cada plano vai informar o sinal elétrico sobre um ângulo diferente, quer dizer. Então, num cenário ideal, né, a gente teria o eletro representando esses pontos de visão aí no coração, certo? Certo. Isso, exatamente. Então, quando a gente percebe aonde coloca seus eletrodos na superfície e a captação desses eletrodos, aonde, como a gente conversou a respeito dos planos, né, o plano frontal, por exemplo, a gente vai ver D1, D2, D3, AVR, AVL, AVF. E cada uma dessas derivações, a sua topografia no coração, né? Então, aqui está representado o plano frontal, logo aqui de baixo, aqui, justamente porque o D2 ele enxerga bem à direita. O D3 enxerga bem à esquerda e o AVF a porção inferior, o ápice, né? Ou seja, são as derivações inferiores. Mas que se a gente projetar aqui, então D2 enxerga bem à direita, como projeta aqui, e D3 enxerga bem à esquerda aqui. Então, ou seja, aquele triângulo de Einthoven que a gente projeta no plano frontal, eles se cruzam, né, para avaliar. E aí nós temos as outras derivações, que são as unipolares, como AVL, AVR, AVF, como projetadas aqui também. E o plano horizontal, de V1 até V6, onde V1 e V2 sempre a condição do ventrículo direito e o septo ali, V3 e V4 a parte anterior do coração e V5 e V6 a lateral esquerda. A avaliação é como se fosse essa sala, onde a parede é o plano frontal,
e o chão seria o plano horizontal. Então, esse coração está no espaço, né? Como a gente pode observar ele aqui, suspenso aqui, e as derivações, onde projeta cada número e nome dessas derivações, representam cada topografia desse coração. E nisso, em conjunto, a gente consegue ver não só, né, a medicina humana, isso já é básico para eles fazerem um eletro de 12 derivações, ao mesmo tempo que eles conseguem ver qual é a artéria culpada que está irrigando aquele coração, da onde parte aquela arritmia, se é do lado direito, se é do lado esquerdo, que é o ventrículo, se é supraventricular, enfim. E essas derivações nos ajudam, porque como é uma topografia, ela me dá orientações espacial da onde está acontecendo. Em conjunto, em associações, né? Enfim. Eu acho aí que a gente começa agora a entrar no trabalho do Marcelo. Vamos começar fazendo todo esse preâmbulo aqui para introduzir o tema. Não é possível que a gente faça o eletro colocando os eletrodos diretamente lá no coração, né? Mecanicamente a gente não tem acesso ao coração. Pode até fazer por eletrofisiologia. Por eletrofisiologia. Talvez lá no laboratório, né, para fazer o teste. Mas, e a gente, no caso da veterinária, a gente utiliza o modelo humano, que é um modelo de posicionamento de eletrodo fora do corpo. A gente está posicionando os eletrodos, como eu mencionei aqui, nos membros, né? A gente tem um braço direito, braço esquerdo, perna direita, perna esquerda, que definem um primeiro plano. Então você tem esses 4 eletrodos. E as precordiais hoje no ser humano, elas são colocadas no tórax, nessa posição que eu mencionei, né? Não vou nem entrar no detalhe do nome de cada uma, vocês podem falar mais sobre isso. Com este modelo, a gente começa a ter uma visão tridimensional muito semelhante a essa que está sendo mostrada aqui nesse modelo que o Marcelo trouxe. Ela não representa com precisão, ela tem alguns erros, se discute esse posicionamento, por isso que existem outros métodos de posicionamento. Porém, o uso da veterinária, copiando esse modelo, posicionando os eletrodos, é o trabalho que o Marcelo vai apresentar para a gente, que ele não corresponde, né, Marcelo, à realidade de leitura do coração de forma tridimensional ao levar este modelo, fazer uma réplica dele num cachorro ou num gato. Elabora isso melhor aí para o pessoal. Pois bem, a veterinária, os desenvolvedores, né, consagrado aí do método clássico até os dias de hoje, eles sempre trouxeram para a avaliação da atividade elétrica cardíaca, correspondendo àqueles marcos anatômicos do ser humano, onde você mesmo disse, Roger, a colocação dos eletrodos e assim nos cães e gatos. Ou seja, transpondo os pontos de captação de atividade elétrica do ser humano, de um bípede, para um quadrúpede. E aí é que começa a ter a captação, claro, obviamente, mas fica um pouco distorcido o eletrocardiograma, né? E de lá para cá, o que mais se utiliza hoje, o eletrocardiograma, é para uma avaliação de ritmo cardíaco, né? Ou seja, tudo bem, a gente tem o eletrocardiograma aí de 6 derivações, né? D1, D2, D3, RLF, que são combinações de D1, 2 e 3, porém, sendo uma tira de ritmo, vamos dizer, eu costumo dizer até melhorada, né? E você consegue ali ver ali um plano frontal, mas veja que quando é transposto essa adaptação do ser humano de um bípede para um quadrúpede, o resultado no eletrocardiograma ele fica distorcido. Por alguns motivos, e um deles é um dos principais, em que o tórax do ser humano ele é achatado antero-posteriormente, né? E o dos cães, dos quadrúpedes, latero-lateralmente. E isso envolve bastante alterações quando se coloca a projeção dos eletrodos nos membros dos animais, principalmente do cão ou do gato ali, né? Enfim, isso temos alterações de ondas, enfim. E a gente consegue pegar mais o ritmo do que literalmente enxergar alterações patológicas, se aquilo é normal ou não. Assim, para quem faz engenharia fica muito óbvio, impressionante, assim, eu fico vendo, quando você fez a apresentação, eu vi os gráficos e as fotos, eu fiquei muito com a sensação assim, meu Deus, como que ninguém prestou tanta atenção nisso antes, porque é muito gritante. Realmente, você tem um modelo de onde as referências são lidas achatado.
Então você vai ter referências distorcidas. Se o seu observador está na posição incorreta, ele vai observar. Se você muda o observador de uma posição de forma muito restrita, igual a gente tem ali, os planos de visualização ou vão ficar tanto no ângulo errado quanto na posição errada. Você vai ter muito pouca informação, quer dizer, a gente não tem riqueza de detalhe e uma informação que vai ser trabalhada de forma incorreta. Mas essa visão e esse incômodo com esse posicionamento, ele é global? Assim, tem outras pessoas discutindo? Como é que... Ou isso não é uma preocupação? Porque na saúde humana está pacificada, está resolvida, e na veterinária? Na veterinária ainda... Por exemplo, quando encontramos... essa é uma condição muito interessante, porque um tempo atrás eu discuti estava no início... de tentar entender por que, né, daquelas onda Q do eletrocardiograma, muito grande, importante ali, onda T negativa. Mostrei um eletro para o médico. Na verdade, eu fiz o eletro do cachorro dele. E aí ele falou, nossa, mas isso está normal? É assim mesmo? E eu ainda começando a estudar, e para mim eu já tinha que aquilo não poder, por mais que era um cachorro normal, enfim, e fizesse o eco, aquilo eletrocardiograficamente não representaria uma condição de normalidade, né? Uma onda T negativa, ela, até que se prova o contrário, né, Bruno? É uma alteração da repolarização que é muito importante. Não tem aquele ser humano que tem que ter uma onda T negativa, a não ser a VR ali, né? Enfim, então isso começou a me chamar a atenção. Por que a onda T era negativa? Assim, porque até mesmo a constituição histológica do coração é quase... a mesma, ou seja, né? É um mamífero, né? Uhum. Então, e aí eu comecei a estudar vários trabalhos da medicina humana que utilizaram cães no passado e utilizou a eletrofisiologia ali porque para entender as nossas arritmias, as nossas alterações, significa que realmente alguma coisa tinha, ou seja, que era normal, não era para ter essa onda. E por que isso, né? Então, a forma pela qual se coloca os eletrodos, o coração como gerador, ele está ali na posição anatômica dele, estático ali no espaço, enfim, no meio do tórax, mas a forma pela qual você coloca, você distorce, como você mesmo disse, e isso, dependendo, como nós temos várias morfologias de tórax de cães, né? Isso acaba ficando até mesmo mais gritante em algumas, até mesmo raças, em relação a outras, né? E com a nova disposição de eletrodos que eu propus com a técnica, ela vem tentando minimizar esses erros, né? Ou seja, que era... Quando eu levei aos meus orientadores, eles falaram, não, agora sim, está coerente com a eletrofisiologia, com a anatomia, coerente, né? Isso é mais fisiológico. Isso é que eu acho interessante, né? Eu acho isso fantástico do método científico. E eu vou repetir o que eu falei no início aqui, nós vamos deixar todas as referências abaixo do vídeo, porque isso está aberto a questionamento. Quem não concordar ou quem discordar, fique à vontade para se manifestar no conteúdo. Mas... o processo que você seguiu, inclusive o método de usar a vetocardiografia com posicionamento de Frank, que é já um posicionamento bem mais focado nos planos X e Y, você usou como, vamos dizer, método ouro para fazer a comparação, né? Exato. Ele era o meu, vamos dizer, a prova dos 9. Uhum. Então, assim, que ele... o sistema Frank, ele é um sistema que ele utiliza 7 eletrodos colocados no tórax do ser humano. E ele propôs, em 1956, o engenheiro, né, bioengenheiro Ernest Frank, a tentar centralizar o coração dentro do tórax, mas de uma visão tridimensional. Ele incluiu o plano frontal, sagital e até mesmo o horizontal, porque ele partiu do princípio que o coração está no centro do tórax e 60% para o lado esquerdo. Então, o conceito que nós temos, que o coração está no centro do triângulo de Einthoven, está bem difundido, mas o Frank ele corrige essa excentricidade do coração, das projeções, e ele tem essas, por meio de alças vetocardiográficas, a coerência com o eletrocardiograma, né? E isso faz com que ele realmente centralizou o coração dentro do tórax, ou seja, eu sei o que é direita e esquerda, como o Bruno mesmo disse, no caso do ser humano, direita e esquerda, superior e inferior e frente e trás, né? Baseado nisso, ele foi a vetocardiografia e o sistema Frank, pelos mesmos cálculos que ele utilizou e eu utilizei nos cães, foi a minha orientação
para eu centralizar o coração dentro do tórax para o quadrúpede. Isso é o que é mais importante, é essa originalidade Que é o ganho, né? do ponto de vista em que para eu entender o vetor resultante no plano horizontal, no plano frontal e no plano sagital. Isso é extremamente importante, porque cada projeção das alças vetocardiográficas, ela acaba se manifestando nas derivações. Então, de novo, coração gerador, e esse gerador ele vai projetar essa atividade elétrica na superfície corpórea. E o vetor resultante, sempre, o ventrículo esquerdo, ele tem maior massa, né? Então, um dos meus orientadores, o Dr. Horácio, ele sempre diz, quem dá a cara no eletrocardiograma é sempre o ventrículo esquerdo. Então, as derivações D1, AVL, V5 e V6 devem enxergar bastante a lateral esquerda do ventrículo esquerdo, né? Então, isso é extremamente importante. Então, a partir daí do sistema Frank, ele ficou coerente com o eletrocardiograma de 12 derivações, né? E o vetocardiograma também coerente, ou seja, com um veto eu consigo desenhar um eletro e um eletro eu consigo desenhar um vetocardiograma. Isso. Sim, sim. E o que impressiona na veterinária é que a gente vem utilizando um posicionamento de eletrodo muito baseado no modelo humano. Todos os exames têm sido feitos seguindo essa linha. Provavelmente a gente fez um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Passou a usar o mesmo que já vinha funcionando. E uma adaptação da adaptação. Uma adaptação da adaptação. E com isso a gente passa a ter como resultado uma informação incorreta daqueles sinais que estão sendo lidos nos múltiplos canais de ECG. Quando você propõe uma mudança do posicionamento dos eletrodos, você vai lá e propõe não colocar desse mesma forma, mudar no cão, ali no quadrúpede, a posicionamento. E você fez uma comparação com o método de Frank, você passou a ter uma coerência maior. E os sinais de repolarização, as projeções passaram a ficar condizentes com o que a gente tem na saúde humana, o que é esperado que ocorra. Então, a gente tem ali uma coerência, um indicador de que o melhor posicionamento seria esse. Vou fazer uma pergunta aqui extrapolando este ponto. Eu vou fazer para os dois. A partir de uma leitura mais correta, de a gente ter projeções mais fidedignas com a realidade, o que a gente pode ter de resultado ou de melhoria nos laudos e na interpretação dos ECGs que a gente não teria hoje com o exame sendo feito de uma forma incorreta? Qual que é a leitura futura de um uso desse tipo? Eu brinco, é a criança brincando no parquinho, a coisa fica boa demais, né? Porque, assim, o trabalho do Marcelo, eu aconselho todo mundo a dar uma lida, fantástico mesmo, assim, ele só um gancho, né? O Roger estava falando sobre essa inquietude, acho que foi isso que aproximou a gente, né? Porque eu tinha essa visão de que alguma coisa não estava certa ali também. Eu nunca fiquei muito simpático com a forma como eu enxergava, né, o eletro. E depois que a gente começou a conversar, acompanhei o trabalho dele, para mim ficou claro, né? E, inclusive, as alças, para quem não... Provavelmente a maioria do pessoal não conhece o vetocardiograma, né? Mas é um exame que forma ali as alças, né, de ativação elétrica do coração. Então, a gente consegue ver exatamente o sentido que vai de acordo com a anatomia e respeitando, inclusive, essa questão da ativação da massa muscular ventricular esquerda, né? Exato. A gente vê a direção da alça ali de forma muito nítida, o que ficou muito bem desenhado a partir do modelo do Marcelo, né? Então, o que isso gera para a gente de melhoria? Tudo. A gente consegue segmentar. Primeiro, a gente introduz obrigatoriamente análises precordiais, né, dentro de um contexto de eletrocardiografia veterinária, que é algo que eu particularmente sinto, acho que o Marcelo nem se fala, muita falta, né? E a segunda coisa que eu acho impressionante, que inclusive pudemos ver em alguns dos casos dele, a gente consegue segmentar a análise por paredes do coração, então a gente consegue ver topografias diferentes e paredes, né, bem próximo do que se faz na medicina humana. E uma coisa que até então era uma verdade que pode ser que caia por terra, né? Dentro da medicina veterinária, eu fiz meu curso inteiro, pós-graduação, escutando: cães não infartam. Pode ser que não infarte classicamente como o ser humano, por uma doença aterosclerótica e tal. Mas cães podem ter áreas eletricamente inativas. Não, Marcelo? Exatamente.
A colocação de 12 derivações, né, ela te dá, por essa nova disposição de eletrodo, ela é mais assertiva, porque eu realmente estou vendo aquela parede, aquela região, como por exemplo aqui esse modelo que ilustra muito bem. Então V1 e V2, eu estou vendo o ventrículo direito, o septo que ativa, né, o V3 e V4, a parede anterior, né, o septo ali, V5 e V6, a lateral esquerda do ventrículo esquerdo. Mas se você olhar nessa projeção como aqui está, o plano frontal e horizontal, eles se juntam em conjunto ali, como D1, AVL, V5 e V6. Então, veja que essa projeção me ajuda muito. Existe a limitação, porque o que o Bruno estava comentando, que a posição que hoje se coloca principalmente nas precordiais, né? Será que a gente está enxergando mesmo? É o ventrículo direito? É o ventrículo esquerdo? Porque a gente tem captações de diversas morfologias de onda. Então, uma colocação que coloca no sexto espaço intercostal e apenas sobe de maneira vertical, não pode ter coerência um plano horizontal chamado de vertical. E nem tampouco um plano que é frontal, colocando que ele seja de maneira horizontal, deitado, ele deve ser vertical. Então isso inverte, e essa nova disposição, então, é uma técnica em que ela é mais assertiva. A gente consegue não só ver de maneira topográfica regiões do coração e que podemos dar diagnóstico. Como o Bruno mesmo falou, a síndrome coronariana aguda em cães, ela não acontece tão facilmente assim, né? Na biologia tudo é possível, a gente não está vendo ali, mas por questões de fibrose, então essa área eletricamente inativa, ela não passa corrente. Eu ia perguntar exatamente isso, já que o cão não infarta, você não tem os motivos que levam, você não tem arteriosclerose no cão, você não tem entupimento de... Assim, não... Eu não gosto de falar que não acontece, porque as descrições mesmo ainda são vagas, né? A gente tem ali uma teoria de muitos colaterais, né, da circulação coronariana no cão, e a gente não tem ali o componente genético que o ser humano tem para... Principalmente porque no ser humano a gente atribui muita doença aterosclerótica a uma questão que tem relação da genética e a interação com o meio ambiente, né? Principalmente na formação de placas ali de aterosclerose. Essa formação de placas não ocorre no cão. Eu diria que ela pode ocorrer, mas a intensidade com a qual ela ocorre não é parecida com a do ser humano. O mecanismo fisiopatológico não seria, e eu não sei se existem mecanismos. E o que poderia, na ausência desse fato gerador, o que poderia provocar isquemia do músculo cardíaco? Você teria quais são as outras? É a grande discussão, né? Câncer, o quê? Tumores? Discutindo isso com o Marcelo uma vez, a gente entrou no telefone às 7 horas da noite, paramos quase 1 hora da manhã discutindo isso. Mais ou menos isso. Essa questão da fibrose miocárdica, ela pode, porque o padrão de irrigação miocárdico no coração dos cães é semelhante ao do ser humano. Então, nós temos bastante artérias epicárdicas com maiores calibres, e quando ela vai adentrando para dentro do músculo, elas ficam lá no endocárdio, elas ficam bastante exíguas, bastante delgadas ali, quase o suprimento fica muito pouco, vamos assim dizer. E quando existe o processo de fibrose intramiocárdico, ele comprime essas artérias que já estavam ficando ali. Então, todos os processos que tem lá, começando das alterações de relaxamento, as disfunções diastólicas ali, é aquilo que está trocando de miofibroblasto por fibrose já, e aquele coração já está começando a ficar mais enrijecido, né? Então, já começa a ter ali, às vezes, um discreto infradesnivelamento do segmento ST, alterações da repolarização, discreto, difuso, enfim, etc. Então, isso já está sendo visto ao eletrocardiograma de 12 derivações. É possível que você veja isso com maior intensidade em algumas derivações que chamam mais atenção. Será que é o lado esquerdo? Sabemos que a coronária nos cães, a dominância é a esquerda, mas ela se divide em interventricular paraconal, a circunflexa, a subsinuosa, que é a direita, né? Então, por esse processo de fibrose, ele acaba dificultando ali o padrão de irrigação, e esse músculo sofre. Isso. A gente tem isso já diagnosticado em alguns animais, né? A partir do Doppler, né? Do ultrassom.
Assim, a gente... Eu falo... Você diz o diagnóstico da área... A gente consegue ver muitas vezes no EcoDoppler o remodelamento, né? Eu falo por outro motivo, porque a gente vai apoiar esse trabalho de pesquisa, a Ferox vai fornecer equipamentos. Eu estava pensando em a gente fazer um estudo específico, pegando animais que já têm casos diagnosticados. Tem alguns casos já. Então, e a gente fazer um acompanhamento com eles e avaliação, inclusive, de tratamento, usar o método de reposicionamento de eletrodo, usando mais derivações e acompanhando casos reais, em vez da gente fazer para ter foco na pesquisa. Uma linha que vai até de encontro com o que eu estou fazendo, né, no doutorado. O meu projeto é em humano, né, na cardiomiopatia ritmogênica, mas a gente tem uma ideia de estudar cães boxers, né, que tem essa mesma doença, antigamente chamada de displasia ritmogênica. Né? Displasia ritmogênica. Isso. E ali a gente consegue, através da nova disposição e da vetorcardiografia, fazer ali várias proposições diagnósticas muito bacanas, né? E com relação a essa parte da área eletricamente nativa, acho que tem um caso que o Marcelo mostra, clássico, acho que é um Golden, se eu não me engano, né, Marcelo? Isso, exato. Esse Golden, eles tendem, os cães de grande porte, né, vamos assim dizer, eles tendem a ter mais predisposição de terem cardiomiopatias, né? Uhum. E eles podem desenvolver a fase bem avançada também da cardiomiopatia dilatada. Mas isso, ao longo do tempo, vai tendo suas disfunções até chegar na dilatação. Então, quando a gente mostra isso, coloca os eletrodos, pelo método da medicina veterinária, não dá tanta informação, porque aquilo possa parecer que é patológico, mas lá atrás, nos livros, nas informações, na literatura que a gente tem, a onda T do cachorro pode ser negativa, positiva ou bifásica. Começa por aí. Isso pode ter uma onda Q negativa. Poxa, e se o cão é novo, menor, com menos de 5 anos, e fala que aquilo é uma alteração, por mais que seja exorbitante, um escândalo, aquele tamanho, aquelas voltagens de onda, você ainda pode ficar vendido, falar que aquilo é uma alteração e manda para o eco é normal. Né? E aí, quando a gente vai avaliar aquele cão que é patológico, ainda assim fica inseguro para falar se realmente aquilo é uma patologia ou não, porque se aprendeu, foi orientado pela literatura que aquilo ali pode ser normal. Né? É claro que releva algumas coisas, mas pela condição, idade, cansaço, enfim, mas o eletro aí ele fica distante ali do eco. Com a nova disposição, a gente observa que um padrão bem de área eletricamente nativa, no qual eu coloquei nesse cão que eu estava avaliando, e realmente não teve dúvida que um padrão QS, né? Esse padrão QS de V1 até praticamente V4 ali, onde deveria no plano horizontal de V1 até V6 as ondas R's progredirem, porque a massa do ventrículo esquerdo é maior, então o vetor resultante puxa para elas. Então é uma transição. E nesse caso desse cão que tinha uma cardiomiopatia dilatada, um padrão QS, né? Ou seja, eu não tenho atividade nenhuma do septo, ou seja, o que depende ali da ativação elétrica para ter o primeiro vetor. Então ele perdeu o primeiro vetor, que é um dos responsáveis por dar a ejeção do ventrículo. Então veja que o eletro e o eco aí andando em conjunto, de mão dada, né? Então isso na medicina humana já está bem estabelecido, que R's que não progridem na parede anterolateral, o Bruno pode até falar mais sobre isso, eles têm uma correlação alta com a baixa fração de ejeção. Né? E esse cão, ele tinha isso, além das arritmias, porque já era um problema estrutural. Agora você está falando de um paciente, né? Um paciente. Eu falo assim, para a gente fazer isso em escala, já que é uma proposta de modificação e a gente precisa gerar um número N aí nessa pesquisa. Sim. Então, assim, a gente teria que trabalhar com clínicas interessadas em executar esse procedimento, que vai dar um pouco mais de trabalho, porque são mais eletrodos a serem colocados. É um exame diferente a ser feito, também, vai ter mais informação. E para animais que tenham essa característica. A gente está falando aí de animais de porte maior, né? Principalmente você citou... Roger, eu acho que dá para ser todos, porque todos. Isso porque assim, o trabalho do Marcelo, no primeiro momento, o critério de inclusão dele, se eu tiver errado, você me corrige, Marcelo. Não, tudo foram animais saudáveis, né? Todos saudáveis, até 5 anos de idade, né? Ou seja, de vários pesos, de 1 até 5 anos de idade, e vários tamanhos, e morfologias de tórax, né? Ou seja, de várias raças também, e também até mesmo sem raça definida entraram. Então a gente tirou aquele viés de que
uma raça pode ter um comportamento eletrocardiográfico de uma maneira. Não. Tudo é cão e eles têm que tem coração e a eletrofisiologia é a mesma. Nenhum pode ser diferente do outro, né? Então, tudo é PQRST. O que a gente observa e deveria se comportar dessa forma, tanto no eletroconvencional. Mas quando a gente muda, a gente viu isso pelos números, em que não houve diferença pela nova metodologia entre as morfologias de tórax. Né? Então, por que o critério de inclusão de 1 a 5 anos? Bom, de acordo com a literatura, e o que a gente também observa, isso também estava dentro da avaliação metodológica. Se eles apresentassem qualquer alteração, eles estariam fora. Mas os cães começam a ter alterações de 5 anos em diante. Né? Então, a gente começou a utilizar essa avaliação com esses critérios de inclusão. Então, assim, para eu entender o modelo, você começou com cães com ECG normal para comprovar que não vai ter alteração de morfologia independente do porte do animal. E, quer dizer, o que a gente antes, uma flutuação em eletros normais, você deixa de ter com esse novo posicionamento, certo? Exato. Então esse é o primeiro ponto. Agora, o segundo ponto que eu acho que seria extremamente interessante é a comprovação daqueles com algum tipo de cardiopatia. Na verdade, tem um ponto antes ainda, né? Que é assim, o Marcelo, primeiro, óbvio, né? Ele precisava fazer as etapas, né? Então a primeira foi a disposição. A segunda fase é a gente criar um valor referenciado para análise, que é o que a gente está finalizando agora, que é a parte do sistema de condução, né? Apoiado nos mesmos critérios de inclusão que o Marcelo fez para não haver viés. E só uma coisa interessante, foram considerados animais aí sadios, menores que 5 anos, com eletrocardiograma normal e comprovação de que não tinham cardiopatias pelo ecocardiograma, né? Outra coisa interessante que o Marcelo fez ali é muito legal, e aí só explicando para o público leigo, a gente tem uma coisa aí dentro da veterinária que é a diferença, né, que eles classificavam dos critérios eletrocardiográficos de acordo ali com profundidade de tórax, então animal dólico-cefálico, braquicefálico. Ele fez uma análise de variância aí para quem não entende muito estatística. Basicamente ele pegou esses animais, colocou em grupos diferentes, né? Então os dólicocefálicos, os mesocefálicos, os braquicefálicos, e ele comparou a variabilidade dos dados entre eles com hipótese nula de que não havia diferença de variação ali, qualquer que houvesse era devido ao acaso, e a hipótese alternativa de que essa diferença não era ao acaso. Então a análise de variância dele comprovou que todas essas variações ocorrem ao acaso. Ou seja, a gente não tem uma variação eletrocardiográfica e estatisticamente significante para animais com diferente profundidade de tórax. Né? Exatamente. Essa morfologia, porque uma coisa é você colocar, né, como a gente tem várias conformações, um tórax bem aberto, como se fosse, né, os bulldogs aí, um tórax muito parecido com o ser humano, um tórax muito fechado ali, que é considerado como encunha aqui, enfim. Tipo o Whippet, né? O Whippet, exatamente. Então, a posição, a forma, o ponto que é colocado, eu não considero como, não uma metodologia, mas a forma que foi arranjado, ou seja, uma adaptação da medicina humana que foi colocada ali, e segue ali. Então, você tem um eletrodo que está em cima do ventrículo esquerdo pela morfologia do tórax, que é assim. Ou seja, de uma maneira em que você coloca ele de maneira vertical e não de uma maneira horizontal. De novo, o plano horizontal da medicina veterinária, do método convencional, ele não é horizontal, ele é vertical. Inclusive, os números até ajudam, né? Em sequência numérica. Sim. Então, eu não estou vendo o que é ventrículo direito, e é interessante, Roger, porque a medicina veterinária, com relação à eletrocardiografia, ela sempre quer colocar os conceitos da medicina humana nos laudos de eletro, né? Ou seja, isso é uma possível sobrecarga, isso é uma possível atrial, ventricular, alteração da repolarização, mas as coisas não batem. Porque uma onda T que é negativa, num cão normal, ele acaba sendo lá nos conceitos da medicina humana uma alteração gravíssima. Uma corrente de isquemia, né? Exatamente. Isso, assim, no momento que você passa a fazer um reposicionamento e passa a ter um ponto de referência padrão, isso abre um leque de possibilidade de análise. A gente passa a ser uma nova visão. E aproveitando o gancho que você tinha perguntado,
como a gente já tem um valor de referência próprio, né, que vai ser publicado também, assim como foi a disposição, a gente já está buscando, inclusive, iniciar essa análise ampliada. Então, quem estiver vendo e tiver interesse, né, a gente já faz essa análise. No primeiro momento, ainda off-label, porque os dados não estão publicados ainda, mas logo ainda já vamos ter esses dados publicados, que vai possibilitar uma análise ampla, né, Marcelo? Com Inclusive, certeza. outras coisas que a gente tem dentro do padrão das diretrizes de eletrocardiografia humana. Então, análise de bloqueios divisionais, bloqueios de ramo, sobrecargas, né, direita e esquerda, ou de átrios e ventrículos, de câmaras, né, no modo geral, e segmentação de parede e visualização de áreas eletricamente inativas. Né? E uma das coisas mais importantes, né, é o padrão de irrigação das coronárias que irriga esse sistema de condução, que rege ele, né? Então, que isso é muito importante, porque a ecocardiografia na veterinária está bem avançada. Então, hoje já se utiliza muitos conceitos, não só da medicina humana, mas equipamentos, formas de avaliação, formas de medir aquele coração. E a eletrocardiografia, nessa nova disposição, ela segue muito íntimo paralelo com a medicina humana. Né? Ou seja, porque ficou não só parecido, mas a fisiologia é a mesma. Né? Então, a gente pode colocar ali nesse padrão de irrigação os padrões de segmentação do coração, e que é o que o eletrocardiograma de 12 derivações busca. Quando o médico está avaliando lá o eletrocardiograma daquele paciente, ele quer saber a artéria que está ocupada, aonde está tendo aquela alteração, por questões de segmento. Assim como a ecocardiografia já é bem segmentada, essa nova disposição, ela segmenta o coração de maneira topográfica. Isso. E a gente está buscando agora avaliar o máximo de animais possíveis, que aí nós vamos começar a ver onde estão as possíveis alterações para a gente ir descrevendo, né? E você tem outra pergunta. Pelo trabalho de pesquisa, o que vocês estão analisando? Faz sentido, mesmo um cão pequeno, as 6 precordiais também? Assim. Sim. Eu acho que deveria ser mandatório todo. Mandatório, né? Uhum. Bom, a gente é meio suspeito, né? Porque a gente é da área e estuda a área e gosta, mas é um exame muito completo. Fica muito mais completo e você realmente consegue ver, poxa, não tem nada esse eletro, tá tudo normal, sim, pode, né? Não, esse realmente precisa passar por uma avaliação, ele precisa realmente encontrar. Essa nova disposição não substitui o eco de forma alguma, mas andam de mãos dadas, assim como deveria ter utilizado, andado de mão dada há muito tempo. Então, nessa condição em que eu tenho ondas totalmente negativas, distorcidas, isso acaba tendo uma avaliação estranha, né? Ou seja, sempre os conceitos estão sendo trazidos da medicina humana e colocados no eletrocardiograma, mas não bate pela essa morfologia, né? E aí o cachorro ele não tem nada ecocardiograficamente. E aí a informação fica vendida. Puxa, então o eletro só serve para quê? Para ritmo. O eletro está dando uma informação incorreta e chama muita atenção quando você analisa o posicionamento das periféricas nos membros, né? Num IPET, comparando, por exemplo, com um Bulldog. Um Borzoi. Né? Fica muito claro, né? Como é que, vetorialmente, você tem uma diferença absurda de leitura ali. Uhum. É um negócio que eu fico até me pensando como é que eu nunca pensei nisso anteriormente, como é que isso nunca chamou atenção, porque ele é meio óbvio, inclusive. Como que outros colegas de vocês pensam nisso? O que eles dizem a respeito? Quer mandar, Marcelo? Depois eu comento. Bom, o artigo ainda está recente, né? Ele foi publicado não tem muito tempo, mas já se passaram alguns dias, alguns meses, melhor dizendo. Mas é interessante, vai precisar ter bastante informação, né? Como de mostrar mesmo como que é esse novo modelo de colocação de eletrodos, para que possa entender de uma maneira mais uma visual, né? Ou seja, enxergar, porque antes a gente via, né? Estava vendo aquela atividade elétrica ali como ritmo, mas agora a gente consegue ver de maneira segmentada. Então, o que eu já tive de bastante positividade de alguns que avaliaram, porque estudam o coração a fundo e falam, nossa, realmente isso faz todo sentido agora.
Eu sinceramente acho que está polemizando um tiquinho, mas uma pessoa que realmente estuda a eletrofisiologia, ela obviamente a gente está passível de discordâncias aqui, isso é ciência, né? Mas ela vai conseguir enxergar o que está sendo proposto ali. Precisa de melhoria, isso é um outro debate, mas assim, e outra coisa que é interessante, ninguém está aqui dizendo que a forma como é feita atualmente não presta, é ruim. Não, é uma questão de evolução sem dúvida, da ciência, né? A gente está um exame que possibilitava analisar bem um ritmo, hoje ele possibilita analisar muito mais informações, que é o que o Marcelo está propondo aqui, né? Isso. Que eu abracei. Inclusive, assim, em relação aos colegas, assim, eu acredito que, como tudo que é novo, possa gerar uma certa resistência, né? Ou, pelo menos, questionamento, que é super válido, mas é um debate que a gente está pronto, né, para comprar, né? Não, mas eu acho isso fantástico, que é o caminho natural. Você já tem um processo que provavelmente não foi feito só em humano, né? Eles devem ter repetido, devem ter testado muito elétrico em primata. O processo é feito e foi levado para o quadrúpede meio que como... Isso. Ele vai como... assim, não é igual a gente fala, eu gosto muito, né, de fazer essas analogias, porque às vezes a gente pega um avião hoje, os primeiros aviões, aí você fala, nossa senhora, mas como é que esse povo nessa época conseguia voar nisso aí? Não tinha segurança nenhuma. Falando de aviação, porque eu gosto muito da física envolvida na aviação, né? E a gente vê que isso é uma evolução, mas assim, aquela pessoa ali que começou o trabalho, ela tem todo o mérito, né? Porque ela veio de onde não tinha nada e tentou fazer ali, comprovou um ponto e a coisa vai andando, porque eu acho que é o que está acontecendo, né? A gente carece, Roger, de pesquisa acadêmica e pesquisa clínica na veterinária. Eu acho que até mais clínica que acadêmica. A gente tem muita pesquisa básica, mas pesquisa clínica é muito pouca, né? Isso. Muita pesquisa de bancada ali, né? Isso. E que nós não vamos muito para a clínica, né? Ou seja, não temos muito trabalho, especificamente falando do eletrocardiograma, em relação à condição patológica. Temos sim, mas... às vezes tenta colocar numa determinada espécie, né? Uma determinada raça de cão ali, em que possa estar mostrando uma coisa pouca e pontual ali, né? E aí a gente vai tendo uma variedade de alterações que pode acontecer e no final das contas a gente não consegue centralizar se o eletrocardiograma do cão, ou seja, se eu não posso colocar igual para todo mundo, né? E aí acaba colocando, para o braquicefálico é de uma forma, para o dolichocefálico é de outra. E, claro, o estudo não é 100% perfeito, como todos, mas ele tem... Encontrar o vetor resultante, ele teve coerência com a fisiologia, a eletrofisiologia, e isso é importante para a pesquisa clínica, para a gente poder realmente falar que aquele cachorro não tem absolutamente nada, um subnormal, mas ele tem muitas alterações patológicas, né? E é importante deixar claro também que isso não é uma aventura, né? Não acordar, o Marcelo acordou e falou, vamos mudar o mundo aqui. É um resultado de anos de trabalho. O Marcelo aqui, ele é muito mais testemunha disso, cálculos matemáticos, né? Exatamente. Foi feito dentro de um grande, talvez o maior centro de cardiologia da América Latina, por orientadores consagrados na eletrocardiografia, né? Então, assim, não foi um trabalho e publicado em uma das revistas do grupo Nature, né? Então, não é um trabalho que foi feito assim, com uma hipótese fraca, né? Isso, uma revista que preza por um rigor metodológico absurdo, né? Ou seja, eles realmente viram que aquela condição ali, compararam, porque é uma comparação, e viram que a forma como é colocado os eletrodos na medicina veterinária, no método convencional, eles viram que realmente não seguia-se, era uma adaptação, né?
E isso é extremamente importante, porque um dos maiores centros de cardiologia, como o Bruno mesmo falou, que é o INCOR, a gente precisou, quando eu levei lá toda a informação num projeto piloto, enfim, eles analisaram e aí, não, vamos investigar um pouco mais sobre isso, né, onde está o vetor resultante. Então, com cálculos matemáticos, realmente achamos. E o sistema Frank, ele veio para realmente tirar a prova dos novos ali e saber que nós estamos no caminho certo ali. E tem até uma coisa que eu não tinha visto, né? Até na apresentação que o Marcelo fez, que ele projetou nele mesmo os eletrodos seguindo a lógica do método convencional da medicina veterinária. E pasmem, né? As ondas eletrocardiográficas ficaram no mesmo Iguais. padrão que a gente Se observa. comportou igual de um cão. Né? Ou seja, tudo porque você inverteu os eletrodos. O coração está na mesma posição ali. E se você inverte, você vai ter informações catastróficas, né? Ou seja, no caso para o ser humano, mas que para a veterinária aquilo ficou, vamos dizer, levado há muitos anos, achando que aquilo seria como normal. E aproveitando aí, quem está vendo aqui, principalmente se você trabalha na rotina, quantas vezes já foi solicitado ecocardiograma e não tinha nada, né? E o veterinário apavorado com alteração ou com alguma coisa ali no eletro, né? Então, outra coisa que acaba gerando, né, é uma análise, às vezes, viesada com um excesso de investigação. Desnecessário, né? Paralelo a isso, né, só não voltando, mas a gente vai conversando, essa questão, hoje existe algumas clínicas que têm aparelho da medicina humana e eles têm, né, o próprio laudo automático. Então, quando foi feito aquele eletro do cão, saiu lá um mini laudo escrito infarto agudo do miocárdio na parede anterior. Nivelamento do segmento ST, né? E aquilo foi chocante para o proprietário, porque eu recebi esse paciente e perguntei qual o motivo da avaliação. Não, é porque o cachorro estava com infarto no eletro dele. Deixa eu ver o eletro. Aí eu vi o resultado lá. Quando a gente modifica, some. Claro, não foi feito pelo mesmo equipamento, mas provavelmente teria alterações bem discretas, enfim, mas não infarto. Enfim, então, às vezes isso dá mais confusão do que elucidação, a colocação dos eletrodos pelo método convencional. Ele atende os objetivos que ele foi, né, desenvolvido ali para avaliação de ritmo, ele responde essa questão muito bem, né? Mas para a avaliação de maneira técnica da colocação e do enxergar mesmo o que está acontecendo, essa nova disposição ela traz mais riqueza de detalhes. Mas e aí, a gente aqui entrou muito numa camada bem técnica, nós falamos bastante sobre o trabalho, fantástico esse trabalho seu, Marcelo. Achei isso, assim, ter a disposição de mudar um processo que vem sendo executado já há bastante tempo por uma grande quantidade de pessoas, propondo uma forma diferente e melhor, é muito raro. É a primeira vez aqui no nosso podcast que a gente tem uma inovação sendo apresentada aqui como praticamente a primeira vez que ela é apresentada. É o novato. O novato é o objetivo. Mas a gente sempre falou de ideias que já foram colocadas em prática e já estão funcionando. Mas assim, algo realmente inovador. E principalmente nesse modelo, parabéns de novo. Eu fico feliz, inclusive, de ser um mineiro fazendo isso. Fico orgulhoso. Mas voltando aqui para o veterinário que assiste, para aquele que está na clínica assistindo, o gestor da clínica ou a pessoa que está na prática clínica, o que a gente pode falar com eles? O que isso muda na rotina e na prática do dia a dia deles? Para o clínico veterinário ali, que adota essa disposição de eletrodos aí, com o equipamento aférico, ele vai ter mais precisão diagnóstica, mais assertividade em poder falar que daquilo é uma sobrecarga, existe um bloqueio importante ali, porque realmente ele enxerga o sistema de condução, ou seja, ele está vendo a atividade verdadeira do coração. Elétrica do coração ali, que está transmitindo informações assim, extremamente importantes, né? Então, isso vai ajudar bastante ele a passar e dar credibilidade para o tutor, né? Ou seja, do ponto de vista que a possibilidade dessa assertividade estar linkada com o eco é grande, ou seja, ter uma correlação grande e alta, né?
Assim, tem até vou usar um termo que a gente usa na medicina, né? Quando sai uma diretriz nova com um direcionamento, aí as pessoas viram e falam, o que isso muda? A gente fala, muda a conduta. Então, eu acho que na forma extremamente prática, para o veterinário do dia a dia, o clínico e o cardiologista também, Marcelo, eu acho extremamente importante, muda a conduta. Porque aumenta não só a precisão diagnóstica, quanto a assertividade desse clínico trabalhando com o animal ou em conjunto com o especialista, né? E o que eu acho mais importante, né? Dá pra gente uma alta correlação com o eco que pode melhorar a sobrevida do animal, né? Bastante. Então, melhora a capacidade de tratamento, melhora a capacidade diagnóstica, melhora tudo, muda a conduta. E pegando um gancho, né, para um segundo tópico, a gente faz muito exame aqui na Ferox, né, para avaliação pré-cirúrgica. E a avaliação pré-cirúrgica, a gente tem que lembrar que a gente está ali vendo um exame, a gente não está vendo um animal, né? Então ela não possibilita que a gente dê uma classificação de risco anestésico, ASA. A gente faz uma classificação de risco eletrocardiográfico, né? Não chega a ser nem uma classificação de risco cardiovascular, né? E o que isso muda para a gente? Tudo, né? Muda a conduta também, porque me dá uma precisão ali para fazer um laudo de análise de exame pré-cirúrgico muito mais acurada do que o exame atual, né? Na minha opinião, né? Perfeito, perfeito. Eu vou colocar uma coisa, então. Para quem está nos assistindo, para quem viu e que quer implementar isso na sua prática, quer implementar esse processo, procura nossa equipe. Nós nem discutimos os modelos, como é que isso vai ser feito, mas na Ferox a gente adota inovação e sempre foi focado em adotar inovação de forma muito rápida. Então eu já estou adotando inovação com o público antes mesmo da gente ter discutido. Eu sou entusiasta desse tipo de processo, eu confio muito no modelo que foi apresentado, confio no seu trabalho, Marcelo. Obrigado. Eu acho que faz todo sentido. E me fica até com a sensação, por que nós não vimos isso antes? Todo mundo pensa isso. Por que isso não foi feito antes? Não vai ser mais feito antes, está sendo feito agora. Já foi feito. Já foi feito. Já está feito, né? Eu vou dizer agora que já está feito. E não era o objetivo fazer nenhum tipo de merchan aqui, não era a nossa... Mas eu empolguei com a ideia, principalmente nos casos. Eu acho que as clínicas que tiverem pacientes que precisam de acompanhamento, aqueles que já têm a identificação, seria muito interessante. Sim. Seria muito interessante a gente fazer o acompanhamento desses pacientes com algum tipo de cardiopatia, cães, os cães que já têm algum diagnóstico, sugestão de diagnóstico desse tipo, cães idosos principalmente, aquele que queira dar uma segurança maior para o tutor, para o proprietário, para dar uma expectativa de vida maior para aquele animal. Eu acho que isso vai colaborar muito, eu acredito muito nessa linha. Sim, e é uma coisa interessante também que, né, acho que o grande público não sabe, mas o Marcelo, ele é doutor pelo INCOR lá. Hoje eu tô fazendo meu trabalho de doutorado, a gente tem um grupo de pesquisa vinculado ao INCOR, justamente para dar sequência nessa ideia do Marcelo e descrever, né, até, se possível, um livro, uma diretriz ou algo que tenha como padrão isso. Nós temos a medicina humana lá, né, com a ajuda, né, vamos assim dizer, ou seja, porque o Centro de Cardiologia, o Instituto do Coração, ele é de uma maneira translacional, né, então a gente pode tanto ter essas informações e eles nos ajudarem, né, que aquilo realmente representa uma alteração, enfim, e isso nos baseia bastante do ponto de vista de aumentar a sensibilidade e a especificidade para os diagnósticos. Perfeito. Isso, acho que é uma possibilidade aí e uma oportunidade, talvez, para quem tem interesse aí, bastante interessante, né? Eu quero deixar aqui também, de qualquer forma, explicado, né? A gente vai ter uma gravação específica com foco na apresentação, uma apresentação mais técnica, com slides, e que vai ser feita essa semana, né? Estamos na semana que vem, próximo mês, tem carnaval chegando aí. Para quem está vendo esse vídeo recente, né? Temos carnaval, momento de reset. Mas nós teremos um material técnico complementar e caso as pessoas que estejam assistindo queiram fazer sugestões, tenham dúvidas, tenham perguntas, queiram conhecer mais sobre isso, nós estamos à disposição para esclarecer. Algo que eu esqueci de falar, se vocês gostaram do conteúdo, não esqueça de clicar no like e seguir o nosso canal
porque isso nos ajuda a trazer conteúdos como este aqui para apresentação. É o que nós temos de retorno para isso. Tem mais algum ponto que vocês queiram colocar que a gente não cobriu aqui? Só Marcelo, uma complementação, Sim. Roger, fica de prévio já o convite para participação no webinar, né, que a gente pretende fazer, e inclusive para os profissionais da área, até muito interessante que eles estejam presentes, inclusive cardiologistas, né, que tenham interesse. A gente está pronto aqui para apresentar, para discutir, para trazer informação. A ideia aqui não é, como eu já disse, não é, né, colocar por terra o que já existe, é fazer uma melhoria, trazer uma nova visão, trazer uma acurácia, né, maior. Então, para todo mundo que esteja assistindo, que tenha um conhecido, que seja da área, que tenha interesse, a gente espera aí ver vocês aí para que a gente possa discutir mesmo essas mudanças, né, e esses paradigmas e a evolução que a gente quer aqui é trazer evolução para a veterinária, né, Marcelo? Isso, exatamente. Essa nova disposição, né, no webinar aí, a gente vai discutir com maior riqueza de detalhes. Então, é interessante porque o eletro ele fica bastante intrigante do ponto de vista de entender que realmente da onde é o que é direito, o que é esquerdo, o que é superior, inferior e o que é no plano horizontal, frente e trás. Então, isso ajuda bastante no diagnóstico e aumenta a assertividade aí. Beleza. O legal do webinar também, né, a grande sacada é que as pessoas podem participar. Então, a pessoa entra, pergunta, questiona, critica. Isso. É aberto. E essa que é a ideia, né? Ninguém está aqui para ser o dono da razão, do conhecimento. A gente está justamente propondo algo aí para evolução, né? Não para argumento de autoridade, né? Perfeito. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a participação de vocês, agradecer o tempo disponível, disponibilidade de vir aqui apresentar o projeto, isso que a gente vem conduzindo junto, e atenção. Gente, parabéns pela iniciativa. Eu que agradeço, muito obrigado, Rob. Valeu, eu agradeço o pessoal da casa aí, né, que já faço parte pelo apoio. O Roger falou, é verdade, difícil a gente achar um apoio, sim, fora do meio acadêmico para a inovação, né, e a gente está sendo apoiado aqui, né, e agradeço bastante o convite. E gostaria publicamente também de agradecer ao Marcelo, né? Marcelo é um cara que contribui muito positivamente aí na minha carreira, não só veterinária, agora como médica, que foi quem me apresentou o pessoal lá da USP. E hoje onde eu tenho a felicidade de estar estudando e aumentando aí meus conhecimentos na área. Queria agradecer a Ferox e a você, Roger, pela oportunidade de estar podendo apresentar aqui, né? E espero em outras reuniões também e dicotomizando esse assunto aí e de maneira pormenorizada a gente poder mostrar todos os detalhes, né? Te agradeço muito aí a equipe da Ferox pela oportunidade. Muito obrigado. O Marcelo já é do time aí, né? Perfeito. As portas estarão sempre abertas. Muito obrigado.